Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentza, teóloga por formação. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal que é um tesouro de Hashem, um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Hoje eu vou iniciar a leitura do livro de Job. Sim, o livro de Jó, que é um dos livros que faz parte dos livros sapienciais, sabedoria, né? Então vamos lá? Já pega a sua água, o seu vinho, a sua Bíblia, não importa qual tradução, se você sabe ler hebraico, pegue o seu Tanar, que o livro de Jó está no Tanar, tá bom? Então vamos lá. O livro de Jó é, desde há muitos séculos, um dos textos bíblicos de maior impacto universal. Ele é composto de um longo diálogo poético, conforme Jó, capítulo 3, versículo de 1 a 42, 6. Precedido e seguido de uma breve narrativa, em prosa, centrada em uma descrição da identidade do protagonista e da maneira como foi colocado à prova. Quando você está na prova, você tem que provar que você é algo, no caso aqui, provar para Deus, né? Que ele era íntegro, que ele era fiel a Deus, né? Quando você está na prova, você tem que provar alguma coisa. Eu estou na provação, né? Muita gente diz, eu estou numa provação. O que é uma provação? É você estar naquele estado de provar que você é capaz, que você é fiel, que você é íntegro diante de Deus ou de alguma coisa, tá bom? Então, olha só, ele foi colocado à prova conforme Jó, capítulo 1, versículo de 1 a Jó, capítulo 2, versículo 13. O livro de Jó, ele possui 42 capítulos, tá? A narrativa inspirou-se em um relato sapiencial, ou seja, de sabedoria da época. Que contava as circunstâncias dolorosas de um ser humano. Todos nós, com certeza, aí apagou aqui, gente. Com certeza, todos nós passamos por alguma circunstância de dor. Nós somos seres humanos, tá? Dolorosa de um ser humano. Jó era profundamente religioso, ou seja, ele era religado a Deus, né? Vocês sabem que religião, essa palavra religião, religioso, vem de religare, né? Ele era religado a Deus. Ele era justo e bom. Aqui, com a história de Jó, vocês vão perceber uma outra coisa. Não é somente as pessoas más que passam por certas situações dolorosas. O justo também sofre. Porém, o justo, ele se levanta rapidamente, tá? Olha só. Ele era justo e bom. Que depois de ter sido privado de todos os seus bens, filhos e saúde, viu premiada a firmeza de sua fé. No interior dessa narrativa, autores sucessivos inseriram uma longa série de diálogos e reflexões sobre uma das questões mais incisivas de sempre, a justiça divina, nomeadamente perante o sofrimento do justo e do inocente. Quantas vezes, né, nós somos acometidos de injustiças, não é mesmo? De injustiças. Aí ele diz aqui, ó. A estrutura do livro apresenta-se do seguinte modo:
No capítulo 1, versículo de 1 e capítulo 2, versículo 13, o prólogo. Depois vai seguindo o diálogo entre Jó e seus 3 amigos, Eliafaz, Baldad e Sofar. Depois vem os discursos de Eliú, depois vem a grande teofania, no capítulo 38, versículo 1 ao capítulo 42, versículo 6. Depois vem um epílogo, tá? As características do livro de Jó inspira-se na experiência do ser humano de todos os tempos. Há de um incompreensível silêncio de Deus perante o sofrimento que atinge o inocente e o ser humano bom e íntegro. Essa experiência é revista à luz dos parâmetros da tradição bíblica na retribuição, segundo a qual o sofrimento era considerado uma punição de um pecado. Isso aí vocês podem ler, por exemplo, em Deuteronômio, e lá no Novo Testamento, os apóstolos, os alunos de Jesus sempre perguntam dele, num dos episódios de João. Ele diz assim: mestre, quem pecou? Eu não lembro exatamente qual capítulo, se foi o 6 ou foi o 9, alguma coisa assim. Ele diz assim: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Por quê? Porque existe na lei que diz que Deus pune até os erros dos pais até a 4ª geração, né? E aí Jesus diz para os seus alunos que nenhum nem outro pecou, mas aquela doença era para a glória de Deus, era para ser manifestada a glória de Deus, tá bom? Então nem todo sofrimento é causado apenas porque a pessoa... tem muita gente, tem muitas religiões que dizem, muitas religiões, não existe uma religião que diz assim, olha, veja a vida dele, veja a vida dela, vai ver, ela fez alguma maldade, o pai fez alguma maldade, a mãe, enfim, os antepassados, aquela coisa toda. Então, tem uma religião que olha muito a vida da pessoa, veja como ela vive, né? Veja como ele vive. Então, muita atenção nisso aí, porque nem todo mundo que está vivendo uma vida de sofrimento significa que a pessoa fez realmente algum ato de maldade, tá? O justo também sofre, então fiquem atentos a isso. Então, olha só, de acordo com os parâmetros da tradição bíblica da retribuição, segundo o qual o sofrimento era considerado uma punição de um pecado. Muita gente diz, eu acho que eu tô no pecado, não é? Assim, acho que eu pequei diante de Deus, joguei pedra na cruz. Às vezes o pessoal não fala isso, então tem que ter atenção em relação a isso, tá, gente? Olha só. Então, a punição era de um pecado. Essa percepção é partilhada pelos 3 amigos de Jó, que dominam o drama no interior do livro de Jó, no caso, capítulo 3, versículo 31. Seus múltiplos argumentos de defesa de uma justiça intocável de Deus e sua alegação intransigente de que o sofrimento do ser humano é sempre consequência de sua culpa, de uma culpa, né? São amplamente isso contestado nesse livro, contestado por Jó. No entanto, situando-se no mesmo horizonte da retribuição divina, Jó é também ele incapaz de compreender o sofrimento do inocente, que se volta para Deus. Muita gente pergunta, tem tanto sofrimento no mundo, Deus não existe? Por que Deus não cuida? Então, a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso também, tá? Por isso, Jó insurge com palavras veementes que emergem do coração de sua condição humana sofredora. Todo ser humano é sofredor, gente. Parem com essa história de achar, porque eu nasci em berço de ouro, porque eu não sei o quê, porque fulano não é nascido em berço de ouro, e isso vai me dar o direito de não sofrer. Não se iludam, tá? Isso não existe. Você pode ter nascido bem nascido, você pode ter nascido bem simplesinho,
mas ainda assim existe sofrimento. Existe sofrimento tanto na vida do que nasceu sem recursos, quem nasceu com muito recurso também existe muito sofrimento, tá bom? Então, não tentem fazer o outro calçar o seu sapato. Nem todos nós vamos sentir os mesmos sofrimentos. Nossos sofrimentos são diferentes, mas todos nós vamos passar em algum momento por algum sofrimento, sejamos ricos, sejamos pobres, sejamos brancos, preto, amarelo, jovem, criança, enfim, não importa, tá? Então, tem isso também. Então, essa condição humana sofredora, projetando em Deus um grito lacerante, pedindo uma palavra que explique o agir de Deus. Às vezes você não diz, mas Deus, por que eu? Eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha, eu faço tanto amor, eu faço tanta caridade com todo mundo, e por que que isso aconteceu comigo? Por que esta doença aconteceu comigo? Por que que não pegou na minha irmã? Eu já ouvi pessoas falarem isso, chegar, mas por que que tinha que ser eu? Justamente eu que não fui, não me envolvi com nada de errado, eu casei virgem, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom moço, eu casei um homem virgem, eu sou um homem de uma mulher só, e no entanto Deus está me castigando com essa doença, com essa falta de recurso, com essa perda de emprego, com isso, com aquilo. Geralmente as pessoas reclamam, gente, eu escuto as pessoas, eu ouço as pessoas, tá? Então, eu sei as dores e as delícias dos seres humanos também, tá bom? Então, olha só, esse grito, projetando em Deus um grito lacerante, pedindo uma palavra que explique o agir de Deus, uma compreensão que o ajude a entender seu sofrimento, um defensor que medeie sua causa junto de Deus. Ambos, Jó e seus amigos, se situam em um horizonte de Deus, porém sobre ângulos diversos. Os amigos pela defesa teórica da justiça, né, da justiça divina. Jó pelo questionamento árduo e veemente do sofredor. Os diálogos ou sequências de monólogos justapostos entre Jó e seus amigos terminam sem uma resposta. Jó desiste por um momento, abdicando de mais palavras e argumentos. O impasse é assinalado nos momentos seguintes, em Jó 32 e 37, pela palavra de um jovem sábio, que se propõe a oferecer sabedoria e compreensão. Suas palavras dispõem essencialmente uma avaliação da linguagem e dos argumentos apresentados por Jó e pelos seus amigos, preparando o encontro e o questionamento que se irá estabelecer entre Deus e Jó, em Jó 38, em capítulo 38, versículo 1 e capítulo 42, versículo 6. Deus irrompe na narrativa não para responder diretamente às muitas perguntas de Jó, mas para colocar diante dele o mistério insondável de seu poder criador. Jó é chamado a compreender a diferença inequívoca entre ele e Deus, entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do ser humano. Esta é, na verdade, a prova a que Jó foi submetido, a gratuidade da fé, que a gente chama em hebraico de emuná. Emuná é confiança, é ter confiança em Deus, tá? A gratuidade da fé, que se sabe situar na diferença de Deus, que será sempre mistério em seu agir. A origem do livro de Jó. O livro de Jó tem uma história de redação muito extensa.
os sábios de Israel realizaram um primeiro trabalho de adaptação de um conto de origem babilônica, ou seja, é um livro dos caldeus, né? A Babilônia é dos caldeus, tá bom? Que é atualmente chamada também de, hoje seria o Iraque, a Babilônia seria o Iraque, tá? Na época da monarquia, esse livro foi escrito na época da monarquia, nesse primeiro trabalho foram inseridos os nomes de Deus utilizados por Israel e algumas noções de intercessão e expressão litúrgica. A redação deste livro conhece um momento muito importante durante o exílio na Babilônia, que vai do ano 587 a 538 antes de Cristo, ou seja, antes da Era Comum, tá? Situa-se nessa época os monólogos de Jó em sua dimensão de lamento e questionamento e o debate com os amigos, em uma tentativa de releitura dos acontecimentos dramáticos do exílio. O livro conhecerá ainda dois momentos diferentes de redação. Um primeiro, Jó 32, 37, em que os sábios de Israel avaliam o questionamento de Jó e se abrem a uma nova compreensão da linguagem utilizada pelos parâmetros tradicionais da retribuição, como uma condição para assumir a alteridade de Deus. E um segundo momento, em Jó 28, em que todo o drama da prova e da gratuidade da fé é relido sobre uma nova compreensão da sabedoria e da participação do conhecimento de Deus. A redação final coincide, portanto, com o momento de reconstrução de Israel, quando era urgente infundir uma nova esperança em Deus, enraizada em um dinamismo de mistério inerente ao ser humano e a Deus. Bom, agora eu vou ler para vocês o prólogo de Jó, que fala sobre a felicidade e retidão de Jó. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz. Vocês sabem, acabei de falar, que Uz fica também na Caldeia, né? Os caldeus, que é na Babilônia, tá bom? Seu nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e evitava o mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Seu gado contava 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E o número de servos era muito grande. Este homem era o maior de todos os filhos do Oriente. Seus filhos iam fazer banquetes na casa um dos outros, cada um em seu dia, e mandavam chamar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Passados os dias do banquete, Jó fazia com que eles fossem purificados. Levantava-se de manhã e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque Jó dizia: talvez meus filhos tenham pecado e deixado de bendizer a Deus em seus corações. Jó fazia isso todos os dias, ou seja, Jó oferecia a Deus holocaustos por causa dos seus filhos. Às vezes, a gente, por exemplo, como mãe, né? A gente ora pelos nossos filhos. Por quê? Porque a gente não sabe o que eles fazem na rua. De repente, os seus filhos são algo na sua casa. Eles se comportam de um jeito na sua casa. Você ensina eles, você dá a instrução, você coloca ele no caminho, às vezes no caminho que você acredita ser do bem. Porém, eles têm contato com outras pessoas que às vezes nem sempre têm
a mesma, a mesma instrução que você tem, né? Então, é claro que eles, em outros lugares, eles se comportam diferente. Não tem filho que é igual estando só com os colegas, com os amigos. Enfim, vocês entendem do que eu estou falando, né? Alguns, não estou falando só de educação, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho isso também um absurdo, esse negócio de dizer bom dia para as pessoas, boa noite, boa tarde. Às vezes você diz como se fosse automático, às vezes você nem deseja realmente aquilo para a pessoa, mas você fica dizendo por educação, vou abrir uma entre comilhas aqui, entre aspas, bom dia, né? A gente aprende, mas enfim, isso os nossos filhos fazem, não é mesmo? Mas existem outros jeitos, outras coisas que eles também, eles se soltam diante dos amigos. Então, nem sempre você vai realmente conhecer quem é o seu filho, tá? Aliás, você não vai conhecer ninguém, porque às vezes as pessoas na frente de umas pessoas, na frente da família, elas se comportam de um jeito. Na frente de outras pessoas se comportam de outro jeito. E assim vai, são as máscaras que eu sempre comento aqui com vocês. Eu já sou meio estabanada, então eu sou assim, do jeito que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar. Então, né, às vezes o pessoal diz assim, nossa, Francisca, mas você é cristã. Mas não dizem que o cristão é tão amável, é o sal da terra, não sei o que. Eu sempre respondo, bom, eu sou cristã, então eu sou o sal grosso da terra, tá bom? É mais ou menos isso. Então, tem aqueles dias que nem sempre você está, né, bem. Então, o Jó, ele fazia isso, ele todos os dias, ele fazia, oferecia holocaustos a Deus para purificar os seus filhos, né? Eu vou ler essa outra parte também. Olha só, uma assembleia no céu. Chegou um dia, que dia foi esse? A gente aqui não mostra, né? Aqui não diz. Chegou o dia em que. Assim, às vezes os rabinos dizem que esse dia é justamente o dia agora do ano novo, né? Que a gente tem que fazer também o Yom Kippur e tudo mais, que existe um dia onde todos nós somos julgados. Por exemplo, no dia 2 de outubro, agora desse ano, nós estávamos sendo julgados porque começou o ano 5.785 do calendário judaico. Então, tem esse período onde nós somos julgados, né? Então, chega esse dia. Então, o que acontece? Olha só, chegou o dia em que os filhos de Deus iam apresentar-se diante do Senhor, né? Como eu estou falando para vocês, os rabinos sempre falam que esse dia é justamente esse período agora, foi entre Rosh Hashanah e o Yom Kippur, né? O dia do perdão, aquela coisa toda, onde nós somos julgados pelas coisas que nós fizemos durante o ano, para que tenhamos vida também, enfim, nós somos julgados, tá? Esse ano foi muito engraçado, que Deus me mostrou uma coisa tão engraçada, mas eu não vou contar aqui para vocês, não. Então, olha só, chegou o dia em que os filhos de Deus iam apresentar-se diante do Senhor. Veio também Satã, veio Satã, Satanás, tá? Entre eles, Satanás, vocês sabem que é o acusador, tá bom? A palavra Satanás significa acusador, aquele que te acusa dos erros que você faz. É aquele que te criva para saber se tu és fiel a Deus ou não, entendeu? Então, notem bem, por exemplo, quando você é crivado em alguma coisa, geralmente Satanás ou qualquer outra pessoa que é usada por ele, ela nunca vai te acusar daquilo que você não está cometendo, né? Às vezes é injustiça, às vezes tem pessoas que acusam a gente por injustamente, mas tem outras não, que sabem que estão no erro, mas elas nunca assumem que estão no erro, né? Então, Satanás, ele vem para nos crivar dos nossos erros e se a gente é realmente fiel para com Deus, tá bom? Então, olha só, chegou o dia em que os filhos de Deus iam apresentar-se diante do Senhor. Veio também Satã, porque ele é filho de Deus, tá? Satã é filho de Deus, Satanás é filho de Deus. Entre eles, veio também, olha só, veio também
Satã entre eles. Então o Senhor disse a Satã: De onde vens? Satã respondeu ao Senhor e disse: De dar voltas pela terra e passear por elas. Ou seja, onde que Satã vive? Ele vive aqui conosco na terra, tá bom? Olha só, de passear pela terra, de passear por ela, dar voltas e passear pela terra. Disse o Senhor a Satã, Deus, né? Deus disse a Satã: Presta atenção a meu servo Jó. Ou pode ser qualquer outra pessoa, tá? Porque não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro, né? Um homem íntegro e reto, que teme a Deus e evita o mal. Satã respondeu ao Senhor e disse: Será que Jó teme a Deus sem nenhum interesse? Ou seja, você teme a Deus por quê? Por algum interesse? Tem gente que não teme a Deus, por isso que faz maldade para os outros. Tem gente que gasta o seu dinheiro para fazer maldades para os outros. Depois toma na tarraqueta, não sabe por que está tomando, porque Deus é justo, né? Às vezes, você acha, às vezes o outro que você fez a maldade, nem sabe que você fez a maldade para ela, mas Deus sabe. E aí as coisas vêm para cima de você, e você nem tá sabendo por quê, né? Você diz, nossa, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão reto, eu sou tão bom, eu sou tão boa, eu faço tudo certinho, eu sou tão perfeitinho, perfeitinha. E por que será que às vezes, né? Acontece, né? Então, olha só, mas Deus vê as coisas que a gente tá fazendo. Olha só. E aí ele diz assim, presta atenção, meu servo Jó, porque não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e evita o mal. Satã respondeu, será que ele realmente não tem nenhum interesse? Quer dizer, ele faz isso porque não tem interesse? Ou será que ele só faz isso porque tu dá coisas para ele, né? Tu acumula ele de bens, de saúde, enfim. Aí ele diz assim: Não puseste uma sebe à sua volta, ou seja, você não colocou uma proteção, né, à volta de Jó e de sua casa e de tudo quanto ele tem? Abençoar-te a obra de suas mãos, ou seja, o trabalho de Jó é abençoado, o seu gado, ou seja, o seu sustento, né? Você multiplica-se pela terra, quer dizer, o gado do Jó multiplicava-se pela terra, né? É tipo você aí que tem uma fazenda lá no Paraná, outra lá em Tocantins, outra lá no Amazonas, outra lá em São José do Rio Preto. Beijo para vocês, meus queridos. Então, eu tô falando aqui, mandando beijo para meus amigos fazendeiros aí. Povo lá de Humaitá, entendeu? Então, obrigada, viu, gente? Ó, estão no meu coração, nas minhas orações. Pessoal aí do Humaitá, os fazendeiros lá do Humaitá. Bom, vamos lá, continuar aqui. Então o que ele disse? Será que ele não tem interesse? Não puseste, né? Não abençoaste ele, não multiplicou a terra? Contudo, estende tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não deixa de bendizer-te em tua presença. Ou seja, quando acontece alguma coisa, não xinga Deus. Ô Deus, por que né, eu perdi isso? Pô, Deus, puta que pariu, por que aconteceu isso? Não é assim que vocês falam? Gente, eu sei que a gente fala assim, a gente é humano, entendeu? Aí, ó, Satã já sabendo disso, ele já diz assim, toca nas coisas dele. Só que Jó não fez isso, tá? Eu tô falando porque a gente às vezes fala mesmo, né? Perde uma coisinha, fica doentinho. Ai, mas por que comigo? Eu escutei a irmã de uma colega disse assim, mas por que essa doença veio para mim? Por que não pegou na minha irmã, que é toda errada? Quer dizer, ela se colocando como ela a top de linha, você entendeu? E para você ver como é que é as coisas. Eu digo, misericórdia. Olha só, contudo, estende a mão, toca-lhe em
tudo quanto... Já Deus dando a ordem para Satã, né? Ele diz assim, contudo, estende a mão, toca ali. Não, Satã já dizendo para Deus, né? Contudo, estende a tua mão, toca ali em tudo quanto tem e verás se ele não deixa de te bendizer, de te, né, de te louvar, de te dizer, de te agradecer. Disse o Senhor a Satã, pois bem, tudo quanto ele possui está em tua mão. Somente contra ele não estenda as mãos. Ou seja, porque Satã, se ele tem autoridade também. Se Deus der autoridade a ele, ele também te mata. Tá bom? Mas nesse momento aqui, Deus diz, estende a mão e toca em tudo que ele tem, né? E Satã saiu da presença do Senhor. Uma prova na terra. Chegou o dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. O mensageiro chegou junto de Jó e disse: estavam os bois lavrando e as jumentas pastavam junto a eles. Quando caíram sobre eles, os sabeus os agarraram, passaram os servos a fio de espada. Só eu escapei para te informar. Ainda este estava falando quando o outro chegou dizendo: um fogo de Deus caiu do céu e queimou o gado e os servos. Devorou-os? Só eu escapei para te informar. Ainda este estava falando quando o outro chegou dizendo: os caldeus formaram 3 frentes, lançaram-se sobre os camelos e os tomaram. E os seus servos passaram a fio de espada. Só eu escapei para te informar. Ainda este estava falando quando chegou outro dizendo: estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito. Eis que um grande vento veio. Vento, vocês sabem que é tsunami, que é o que está acontecendo agora lá, o Milton, né, lá nos Estados Unidos. É isso aí, gente, tá? Veio um vento, um grande vento, veio de além do deserto e sacudiu os 4 cantos da casa. Esta caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te informar. Então Jó levantou-se e rasgou seu manto, raspou a cabeça, caiu por terra em adoração e disse: essa parte é muito maravilhosa de Jó, viu? Não saí do ventre de minha mãe. Não, ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe. Isso serve para todos nós, gente. Para aqueles que são apegados a bens, a status, a não sei o que. Ai, porque eu sou. Ai, porque eu vim. Ai, porque não sei o que. Você não vai levar nada. Presta atenção. Olha só o que Jó diz. Nu saí do ventre de minha mãe. Eu também nasci peladinha, peladinha e com certeza vou peladinha também, entendeu? Olha só. Nu saí do ventre de minha mãe e nu para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que lindo, porque quem nos dá as coisas, gente, é Deus. Você entendeu? É Deus quem nos dá. Nu saí do ventre de minha mãe e nu para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o Senhor, Baruch Hashem, né? Em tudo isso, Jó não pecou, não proferiu contra Deus nenhuma insensatez. Aqui eu termino a introdução do livro de Jó e a leitura do prólogo e do primeiro capítulo, tá bom? Eu volto logo, logo, tá bom? Então, você aproveita, ouve várias vezes esse trecho, esse áudio, esse vídeo, ouve esse áudio e pega a tua Bíblia, né? Lê aí para você compreender esse livro de Jó, que é uma maravilha, assim. Aqui fala sobre as aflições e a paciência de Jó, mas também
as negligências que Jó vai fazer depois, tá bom? Lá na frente vai ter também as negligências que servem para as nossas vidas, para a gente observar aonde estamos sendo negligentes perante Deus, perante as coisas de Deus, tá bom, meus queridos? Então, olha só, se você ainda não é inscrito neste canal Bíblia com Francisca, eu te convido a inscrever-se, acionar o sininho das notificações. Eu não vou acionar o sininho aqui, porque eu estou gravando neste momento, já tá tarde, o pessoal aqui em casa já estão se recolhendo para dormir, então não vou fazer barulho, não vou fazer os meus balangandãs aqui, né, soarem. Então, você aciona o sininho das notificações e compartilha esse vídeo para os teus contatos, tá bom? Não vou te cobrar nada neste momento, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a sua integridade, a sua fidelidade para com Deus. Celebre a sua vida, tá bom? Não sei o que acontece aqui. Agora não, mais tarde. Olha só, vocês estão vendo aí tudo como está acontecendo, tudo ao vivo, né? Então, um beijão para todos vocês. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus, tá bom? E reflitam sobre estar em Deus, assim como Jó, né? Está, né? Essa parte dele dizer, nu eu vim, né? Deixa eu ler de novo para vocês. Cadê? Nu eu vim e nu vou voltar, né? Para Deus. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o Senhor. Baruch Hashem. Tchau, tchau, gente.